Olá, amigos. Hoje nós vamos retomar nossa aula sobre poderes, ainda concluindo um aspecto que nós começamos a discutir na aula 2, pertinente ao desvio de finalidade, que é uma das formas de abuso de poder. Nós vimos aqui, só para recapitular rapidamente o que nós vimos na aula 2, que o abuso de poder é o gênero do qual o excesso de poder e o desvio de poder são espécies. O excesso de poder está associado ao elemento competência, quando o agente público vai além da competência própria do cargo dele, e o desvio de poder está associado à finalidade, né, que ocorre quando o agente público não pratica o fim reservado àquele ato administrativo. Então, o excesso de poder liga-se à competência e o desvio de poder liga-se à finalidade. E o desvio de finalidade, ou desvio de poder, ele pode estar associado à satisfação do interesse privado. De repente, eu uso o poder que eu tenho para perseguir um desafeto meu, né, para, ao fiscalizá-lo, né, utilizar o poder que eu tenho para lhe prejudicar, enfim. Isso é o desvio de poder clássico, né, em que eu viso realizar um fim privado, uma satisfação privada minha ou de terceiro. No entanto, pode haver desvio de poder, mesmo realizando-se um fim público. Porque, às vezes, em prova de concurso, pergunta-se muito: o cumprimento de qualquer fim público afasta o desvio de poder? Errado. Porque o fim público que tem que ser cumprido é o fim público reservado àquele ato. Se o agente público me deu competência para praticar aquele ato em função daquele fim específico, desse fim específico eu não posso me afastar. Mesmo que o fim que eu pretenda realizar seja um fim público. Mas eu não posso me afastar da finalidade reservada àquele ato, mesmo que a outra finalidade também seja um fim público. Ou seja, pode haver desvio de poder, mesmo cumprindo-se um fim público. Então, daí a assertiva: o cumprimento de qualquer fim público afasta o desvio de poder. Falso. Porque se não é o fim público reservado àquele ato, haveria sim desvio de poder. Porque, na verdade, a finalidade tem que ser atingida através da competência própria para se atingi-la. Eu não posso atingir a finalidade usando competência outra. Eu tenho que me limitar à competência do meu cargo para cumprir aquele fim específico. Ou seja, na hora em que o agente público recebe a competência A para realizar uma finalidade, né, X, ele não pode utilizar a competência B para realizar a finalidade Y. Ou seja, a competência A está vinculada à finalidade X, a competência B à finalidade Y. Então, eu não posso utilizar a competência A para realizar um fim Y. Porque mesmo esse fim sendo um fim público, haverá desvio de poder. Exemplo. A gente pode citar como exemplo, é um exemplo muito citado pela doutrina, muito comentado pela doutrina, relativa à punição disciplinar dos servidores públicos. Nós teremos a oportunidade de discutir mais à frente um dos poderes, que é o chamado poder disciplinar, que é o poder que tem o Estado de processar e de punir os seus próprios servidores pela prática de infração administrativa. Então, o agente público, além de praticar crime, além de praticar infração civil, ele também pode praticar infração administrativa. E quando a pratica, estará sujeito, sim, à punição disciplinar. E no Brasil, o próprio Estado, o próprio servidor público, o próprio órgão do servidor público pode puni-lo. Eu sou um servidor lotado no órgão X. Eu sou acusado de ter praticado infração administrativa. Então, esse órgão X pode me punir. Esse órgão X pode me punir. Lógico, assegurando prévia defesa, ampla defesa, contraditório, mas esse órgão pode me punir. Por quê? Porque no Brasil, né, o Estado, quando administra, tem sim o poder disciplinar. O Estado tem sim o poder de processar e de punir os seus próprios servidores. E nós veremos
né, quando estudarmos o poder disciplinar, quando estudarmos servidores públicos mais à frente, que a legislação específica, a Lei 8112, ela elenca lá no artigo 127, as penas que podem ser aplicadas ao servidor público. E entre essas penas nós temos lá a advertência, suspensão, né, que pode, né, se converter em multa, né, em alguns casos, e a pena de demissão. Não que não existam outras penas, também existem. Né? A gente vai ver que existe a pena de destituição do cargo de comissão, o servidor público pode ter que caçar a sua apostadoria, mas as três penas principais são essas: advertência, suspensão e demissão. Ora, existe um servidor que me é subordinado na cidade de Fortaleza. Pesam contra esse servidor acusações de que ele teria praticado infração administrativa. Me chegam denúncias contra esse servidor de que esse servidor teria incorrido na prática de algum ilícito administrativo. Né? Pesam contra esse servidor acusações, né, de irregularidades do ponto de vista disciplinar. Pergunta-se, qual seria o meu dever, qual seria a minha obrigação enquanto chefe? Instaurar contra esse servidor uma sindicância. Essa sindicância pode levá-lo a um processo administrativo disciplinar, e esse processo disciplinar pode levá-lo a uma sanção, advertência, suspensão, demissão, ou até mesmo a sua absolvição, porque de repente o servidor pode comprovar que as denúncias que pesam contra ele são vazias, e ele pode perfeitamente, né, ser absolvido na via disciplinar. Ele pode perfeitamente não sofrer nenhuma sanção disciplinar. Ele pode vir a ser absolvido na esfera disciplinar. Então, tal servidor, né, se for condenado, ele vai ser advertido, suspenso ou demitido. Mas eu não faço isso. Eu, como chefe, não faço isso. Eu sei que na cidade de Porto Velho, em Rondônia, existe uma carência muito grande de servidores no cargo dele. Há uma carência muito grande de servidor no cargo dele. O que eu faço então? Eu determino a sua remoção para Porto Velho. Os servidores públicos não são inamovíveis. A possibilidade de remover ex officio existe, a legislação prevê expressamente. Eu o removo para a cidade de Porto Velho, causando inúmeros transtornos pessoais, familiares, né, mudança de domicílio, enfim. Porque vejam, a remoção ex officio existe, mas é fundamental ressaltarmos que quando o Estado resolve remover um servidor ex officio, terá que fazê-lo de forma impessoal. Se existem naquele órgão vários servidores, por que é que eu fui removido? Porque você supostamente praticou a infração. Ora, mesmo que eu tivesse praticado a infração, eu não seria removido. Simplesmente porque não existe a pena de remoção. Nós vimos ali no quadro que existe o quê? Advertência, suspensão e demissão, mas não existe pena de remoção. Ao contrário, a remoção, ela não está na parte relativa às sanções disciplinares. A lei não quis prever remoção ex officio como sanção. Poderia prever? Poderia. Mas a lei não quis prever a remoção ex officio como sanção disciplinar. Então, desta forma, se eu removo esse servidor para Porto Velho, eu ainda uso o argumento, não, eu removi esse servidor para cumprir o interesse público, porque afinal de contas agora Porto Velho tem servidores. Tem, mas a minha real intenção não foi essa. O que eu queria, na verdade, era puni-lo. O que eu queria, na verdade, é usar a remoção como sanção disciplinar. Então vejam, voltando aqui para a lousa, nós estaríamos utilizando o ato E, que seria a remoção, o ato A, perdão, que seria a remoção, não para cumprir o fim próprio dela, que seria a finalidade X. Qual? Dotar a cidade de Porto Velho de servidores. Não, eu estou utilizando a remoção para cumprir o fim Y. Qual é o fim Y? O fim Y é a sanção
né, disciplinar ao servidor. Sanção essa que eu consigo com o ato B. O que é o ato B? Advertência, suspensão ou demissão. Então vejam, eu não utilizei o ato A para cumprir o fim próprio dele, que seria dotar o Estado de servidores onde haja carência. Eu utilizei o ato A para cumprir um outro fim, que seria sancionar o servidor pela prática de infração administrativa. Sendo que essa sanção, ela seria conseguida com o ato B. O que é o ato B? Advertência, suspensão ou demissão. Então aqui seria o exemplo clássico de desvio de finalidade, de desvio de poder, mesmo cumprindo-se um fim público. Mesmo realizando-se um fim público. Mas não é o fim público reservado ao ato administrativo. Eu não posso utilizar a remoção como sanção disciplinar. E se eu a utilizo com esse objetivo, eu estou me afastando da finalidade própria dela. Ou seja, estaria diante de uma situação que se configura como desvio de finalidade, mesmo cumprindo-se um fim público. Então, isso ilustra claramente que o cumprimento de qualquer fim público não é suficiente para afastar o desvio de poder. Se aquela finalidade não é a finalidade própria do ato administrativo. Então é importante, né, visualizarmos isso, que para cada competência está pré-estabelecido um fim a ser cumprido. E desse fim específico eu não posso me afastar. Por isso que é fundamental nós destacarmos, nós ressaltarmos, que mesmo que se cumpra um fim público, pode ser que haja desvio de poder, se não é um fim público reservado ao ato administrativo. Isso apenas, né, ilustra, demonstra claramente que pode haver desvio de poder, mesmo cumprindo-se, né, um fim público. Basta que não seja o fim público reservado ao ato. Porque vejam, mesmo que eu realmente tenha praticado a infração, né, da qual sou acusado, né, e após prévia defesa não consegui afastar esses fatos que pesam contra mim, mesmo que eu seja realmente reconhecida a minha responsabilidade por tais atos, eu serei advertido, suspenso, multado ou demitido, mas não serei removido. Porque não existe remoção com objetivo de punição ao servidor na Lei 81.12. E se o agente público usa a remoção com esse escopo, com esse objetivo, eu estou me afastando da finalidade própria do ato. Porque eu estou, na verdade, utilizando a remoção como sanção. Ainda que, ao transferir o servidor público para a cidade de Porto Velho, eu cumpri o interesse público. Cumpri. Mas não é o interesse público a finalidade para a qual eu pratiquei esse ato. Eu pratiquei esse ato para puni-lo, para sancioná-lo, para aplicar-lhe uma sanção, lhe causando um transtorno, né, porque, né, ou seja, tirei ele do local de trabalho, onde ele exercia as suas funções, e o dirigi para outra cidade, né, ou seja, em outro local de trabalho. Então, nesse contexto, isso demonstra claramente que pode haver desvio de poder, mesmo cumprindo-se um fim público. Basta que não seja o fim público reservado àquele ato administrativo. Então, isso demonstra claramente a possibilidade de desvio de poder, mesmo cumprindo-se um fim público. Basta que não seja o fim público reservado ao ato administrativo. Desta forma, o que a gente quer afastar é aquela ideia que se tem, às vezes, só existe desvio de poder se o fim a ser buscado é um fim privado. Né? Se o fim a ser buscado é um fim privado, né, haveria desvio de poder. Mas se realizar um fim público, né, não haveria desvio de poder. É engano, porque pode haver desvio de poder, mesmo cumprindo-se um fim público. E esse exemplo é o exemplo que costumeiramente é cobrado em prova, é mencionado pela doutrina, demonstrando claramente que o agente público está sempre direcionado àquele fim. E daquele fim específico, ele não pode se afastar. E se ele se afastar, né, incorrerá, sim, em desvio de poder. Ainda que a finalidade que ele tenha cumprido seja uma finalidade pública. Mas se não é a finalidade reservada ao ato administrativo, se eu usei a remoção não para dotar Porto Velho de servidores, mas sim para puni-lo como forma de sanção disciplinar, eu estou me afastando da finalidade própria da remoção. Então, esse é o exemplo clássico que normalmente é citado para demonstrar que pode haver desvio de poder, mesmo que se realize um fim público. Basta que não seja o fim público reservado àquele ato administrativo. Então, isso reforça a ideia
né, que se tem de que desvio de poder pode existir mesmo que se cumpra um fim público. Basta que não seja o fim próprio daquele ato. Muito obrigado e até a próxima aula.